Hello, pessoal! Bora começar mais uma semana com Deu Match, o seu manual de influência e empreendedorismo. Eu sou a Manu Carvalho e hoje vamos receber uma convidada muito especial, que ela é referência no mercado financeiro e também networking. Depois de 14 anos como sócia do Banco BTG Pactual, agora ela lidera a New Connect, um projeto inovador de networking internacional. Seja muito bem-vinda, Marta Leonardes. Obrigada, Manu. Muito feliz de ter você aqui. Obrigada também, estou muito feliz. Hoje a gente vai aprender muito sobre networking, né? Que é um dos assuntos que você fala. Mas antes de começar, não deixe de nos seguir lá no Instagram, que é @deumatch.podcast. Marta, suas redes sociais também. Marta Leonardes, tanto no Instagram, como no Spotify, como no LinkedIn, todas é meu nome. Você vê que ela já tá preparada, né, pro networking. Você é a primeira pessoa que falou do LinkedIn aqui no programa. Sério? LinkedIn é uma rede importantíssima. Então vamos falar sobre isso. Antes de começar a sua trajetória, a gente sempre começa com bate-bola para poder te conhecer melhor. Claro. Então vamos lá. Seu signo? Sagitário. Melhor signo e mais animado. É realmente animada. Eu sou animadíssima. Desapegada. Alegria de viver. Desapegada do quê, né? Porque eu tenho o meu ascendente escorpião. Amo. Essa parte eu sou apegada. Entendi. Seu lugar favorito no mundo? Hoje em dia, Madrid, mas aonde eu passei minha lua de mel, Sambar. Quem que te inspira? Michelle Obama. Por quê? Porque ela é Michelle Obama, ela não é mulher do presidente dos Estados Unidos, ela é ela. Inclusive, ela faz o próprio negócio dela, né? Ela dá várias palestras. Várias, tem um livro dela sobre empreendedorismo. Super. Uma frase que reflete sua vida. Ser interessante, não interesseiro. Isso é super importante, inclusive para networking, né? Com certeza. Marta, quando você se olha no espelho, o que você vê? Uma mulher muito corajosa. É isso. Bom, eu gostei. Seu maior sonho? Ser a melhor empresa de networking no mundo. Uau! Como que você gostaria de ser lembrada no futuro? Uma pessoa que conectou outras pessoas, né? E que fez com pessoas que realmente têm relevância no mundo, né? Para ter uma transformação e deixar um legado. Falando em networking, e até que você falou, né? Fazer com que pessoas se conheçam. Esse é um trabalho um pouco diferente e até um pouco difícil de você conseguir colocar seu preço. Como é que funciona isso, Marta? É que você tem que saber bem o seu valor, né? E hoje em dia, a gente estava falando um pouquinho antes aqui, que não adianta eu dar meu telefone para nenhuma pessoa e dar uma lista de telefones. O relacionamento que você tem faz toda a diferença. Foi o que você falou, o contato é commodity. O relacionamento que te diferencia. Então, como é que você apresenta? Ouvindo primeiro o que o seu cliente quer, o que aquela pessoa quer e o que faz sentido para ela conhecer. E aí você vai conectar essas pessoas. Então, por exemplo, eu faço para os meus clientes Helgov, Investidores, fora do Brasil, então eu faço Estados Unidos, Canadá, Europa, Oriente Médio, Ásia, porque aquela empresa ela quer expandir. Então ela precisa do relacionamento certo, ela chega perdida fora do Brasil. Né? Então isso é um know-how que você tem que entender a estratégia da empresa, ver aonde faz sentido ela se conectar, para onde a estratégia dela está para ela expandir e fazer esse relacionamento para ela lá, porque ela tem que chegar bem nesses lugares. Né? Então essa troca de relacionamento, e você consegue precificar isso claramente, você precifica como um FII de consultoria normal, como qualquer outro negócio. Você começou sua consultoria recentemente, mas antes você tinha sua carreira no Banco BTG Pactual. Sim. Como é que foi essa transição em um momento até... você ficou quase 15 anos no BTG, que você falou, tá, eu vou então empreender e, enfim... Porque é mais difícil quando você é CLT e decide ser uma empreendedora, difícil, né? Super. Bom, eu sou advogada de formação. Tá. E aí eu fiz a minha primeira transição de carreira. Quando eu estava no escritório de advocacia, eu olhava para as advogadas sêniores e eu falava, nossa, mas não é isso que eu quero da minha vida lá para frente. Então eu fiquei 5 anos no escritório, aprendi muito, foi muito legal, o escritório societário foi ótimo. E aí eu falei, não, mas eu quero ir para outro lugar. Eu trabalhei no terceiro setor, no Oriente Médio. Trabalhei num projeto Caminhos de Abraão, que busca a paz no Oriente Médio, enfim, né, que não conseguiu. Porque eles buscavam que através do turismo você conseguiria trabalhar a paz lá, com o professor William Ury de Harvard. Então eu trabalhei nesse projeto durante 3 anos, que para mim trouxe essa consciência social super importante, que eu trago muito para os meus clientes. E aí depois eu falei, não, mas agora eu preciso ganhar dinheiro, eu vou para o mercado financeiro. Então para mim foi uma questão matemática.
né? Quando eu cheguei lá, eu não tinha nada para oferecer, a não ser o meu relacionamento, até ali. Porque eu não entendia nada de mercado financeiro, eu vinha de uma carreira jurídica, e eu falei, bom, o que eu vou poder fazer? Trazer clientes para cá, trazer relacionamento, trazer uma outra visão, uma outra linguagem. Então, a minha trajetória no banco foi sempre traçada por relacionamento. Depois de 6 anos, e aí eu procurei me aprofundar, entender melhor do mercado e etc., eu falei, eu quero fazer relacionamento para o banco inteiro. Então, eu sempre fiz isso. Eu sempre fui comercial. Eu falei, não quero mais trabalhar para uma área. Então, eu comecei a trabalhar relacionamento institucional do banco. Eu assumi a área de eventos e responsabilidade social. Porque eventos, para mim, ela é o seu contato ao vivo com o seu cliente. É a sua oportunidade de mostrar a sua marca para o seu cliente. Você faz isso, você sabe. Né? É experiência. E os eventos no banco eram tocados um pouco de lado. Eles davam valor mais para o resultado do que o evento. E o evento é a forma como você atrai seu cliente. Total. Né? É o one-on-one ali. E aí, depois, a responsabilidade social, ela estava meio de lado também. E eu falei, eu quero essa área, porque eu já tinha trabalhado com isso. Você vai acumulando, né? E eu achava que isso era parte da narrativa de você construir essa história, de você contar essa história, envolver seus clientes, seus colaboradores. Então, o relacionamento, ele não pode ser vazio, ele tem que ser interessante. Então, essas narrativas, elas tornam um relacionamento mais interessante, né? O banco tem uma história importante de responsabilidade social, aquilo engaja, de fato, os clientes, você engaja mais o seu colaborador, isso para qualquer empresa hoje em dia. Então, eu assumi essas 2 áreas há 7 anos e trabalhei isso. E mais recente, nos últimos 4 anos, eu comecei a trabalhar o relacionamento internacional para o nosso chairman do banco. E aí, nisso, eu me apaixonei. Porque daí eu fui para todos os países nessa agenda institucional. E aí, quando faz mais ou menos... E aí eu comecei também a trabalhar minha imagem pessoal. Eu falava muito em nome do banco. Tinha muito essa visibilidade. E aí, quando foi no começo do ano, começou a me dar uma inquietação, assim. Eu falei, não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer outra coisa. Mas o quê? Eu já estou super bem aqui, eu tenho time. Estava numa posição de conforto. E aí eu falei, mas eu sou nova. Eu quero sair da zona de conforto. Total. E aí eu criei essa coragem, assim. Aí eu tive um problema de saúde e naquilo lá pra mim foi um sinal. Eu olhei aquilo como um sinal. A gente olha essas coisas, você pode usar de qualquer forma, né? Com certeza. E aí eu olhei como um sinal e eu falei, não, acho que agora eu tenho que ir. E aí quando foi em agosto eu pedi demissão, montei minha empresa em setembro e ela já saiu rodando, porque ela já estava criada, ela já era um bebê na minha cabeça. Ela já estava mais, assim, um pouquinho mais crescida do que o bebê engatinhando. Então daí foi isso. Tô super feliz. Você falou que fez alguns programas sociais para o banco. Pode contar alguns, por exemplos, para a gente entender um pouquinho do que você fazia? Programa social, para mim, você tem que entender, dentro de qualquer empresa, o que você quer fazer. Não adianta você abraçar todas as causas. Total. Tem muitas causas. Tem a causa dos animais, ela é maravilhosa. Tem a causa cultural, ela é importante. Tem a causa de idoso, tem causa de cliente. Tem causa de educação. Tem todas as causas. Pessoas com deficiências, tem de tudo. Câncer, outra causa, enfim. Você tem que pegar a sua. Então, a primeira coisa dentro de uma empresa, as pessoas têm que limpar e entender qual é a sua causa. Porque você vai conseguir ter transformação significativa naquilo que você acredita. E não adianta a sua causa ser uma e a do seu pai ser outra, ou dos seus colaboradores. Vocês têm que entrar numa mesma linha, uma mesma linguagem, aquilo entrar nos valores da empresa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi entender qual que era a causa que todo mundo se identificava e eliminar as outras. Então, foi um processo, primeiro ano, de desinvestimento, que você tem que ter essa cautela. Quando você investe no terceiro setor, para desinvestir não pode ser de uma vez. Você tem que se programar e deixar a pessoa, independentemente da causa, preparada para aquele movimento. Então, a gente foi um primeiro ano desse momento, dessa pesquisa e desse momento. Então, a gente escolheu a causa de educação e meio ambiente. Ótimo. Então, tanto o meu chairman quanto o CEO, eles tinham premiações nisso, tinham causas pessoais nisso, então aquilo era fácil deles falarem, porque fazia sentido, não era diferente do que eles faziam. Então, tá bom. Segunda coisa, envolver os colaboradores. Todos os colaboradores, então, programas de mentoria. Por quê? Porque você traz mais do que, assim, trabalhar a sua causa para fora, é você ter aquelas pessoas que são os brand awareness, os brand lovers, né, que amam a sua marca, trabalhando nas suas causas. Então, essa foi a segunda coisa, engajamento dos colaboradores, através de mentoria. O que as pessoas podem dar? Tempo, dinheiro ou conhecimento. Cada momento da nossa vida, a gente pode dar alguma coisa diferente. Total. Então, hoje, de repente, a gente pode dar os 3. Cada vez mais a gente vai poder dar tempo. Mas quando você está mais velho, você consegue dar os 3 e muito mais tempo. Quando você está mais jovem, você não pode dar dinheiro, mas você pode dar conhecimento, né? Você pode dar trabalho.
Então, você tem que respeitar essas fases. E todo mundo pode colaborar nas suas diferentes fases. Tem pessoas que não querem dar tempo. Elas só querem dar dinheiro e tá tudo bem. Sim. Então, quando você faz campanhas, tipo campanha de Natal, campanha de Páscoa, essas campanhas, dá a opção para todo mundo. Quem quer entregar o ovo, vou dar um exemplo, quem quer pagar o ovo, né? E quem quer fazer o ovo. Cada um tem o seu talento. E isso a gente conseguiu, dos 6 mil colaboradores, ter 3 mil colaboradores engajados em diferentes causas, ou seja, 50%. Aí é importante você trazer a liderança. Em qualquer empresa que você trabalha, se você não tem a liderança envolvida, você não consegue ter impacto direto. Então eu respondia direto para o CEO e para o chairman do banco. Então a tomada de decisão, ela era muito rápida. Então a tomada de decisão em catástrofes, em coisas pontuais, mas também em projetos que você quer fazer. E aí, por fim, quando você cria projetos proprietários, a gente fez um programa de aceleração de ONGs. O que era isso? Já tem muita ONG. Então a gente, que eu chamo o BTG Soma, a gente pegou essas ONGs que já existem, de médio porte, que a gente poderia gerar valor. Não é de pequenininho, mas aqui tinha já pessoas contratadas, já tinha uma causa, que queriam expandir. Todo mundo, qualquer empresa, eu hoje estou sentindo como empreendedora. O problema é marketing, financeiro, expansão e time. Isso se repete para qualquer ONG séria. Né? Então, se você dá uma mentoria nessas categorias, você consegue deixar aquela ONG de pé, aquelas pessoas que já têm a boa vontade, já estão ali e consegue multiplicar esse trabalho. Então, esse foi um programa que a gente criou. Outro que tinha a ver com a gente, de educação financeira, porque era o nosso core. Vamos pegar um economista ali para ensinar? Por que educação financeira? Educação financeira básica. Básica para adolescentes, para o cara entender que ele tem que guardar mais do que gastar, que ele tem que pensar naquele salário, não confundir PF com PJ, porque são pessoas... Investir. Então a gente fazia esse programa, então a gente já tinha educado mais de 2 mil jovens passando por um programa de mentoria. Aí depois um outro programa era para mulheres das comunidades, porque nas comunidades as mulheres são as donas da casa, porque a mulher não larga filho, dificilmente larga filho, e marido às vezes larga, bebe, tem muita bebida, isso nas comunidades bem simples. Então essas mulheres, elas são todas empreendedoras. Então, cuidar dessas mulheres, do negócio delas. Então, mentoria direto para mulheres da comunidade era o terceiro projeto que a gente tinha. E, por fim, leis de incentivo, né? Porque as leis de incentivo, você usa as suas leis de incentivo e você só coloca ela dentro dos seus pilares. Então, é uma força trabalhando em conjunto para desenvolver os pilares de uma empresa. Então, não tem como não dar certo. Muito legal, parabéns. Obrigada. Marta, num ambiente que majoritariamente é masculino, você acha que tem problema em ter liderança feminina ou que ainda existe preconceito? Você vê isso ou você acha que isso não acontecia com você? Mano, eu vou ser bem sincera aqui, né? Lógico que acontecia. Eu estava muito tempo acostumada a estar em ambientes masculinos e eu sou assim, falante, me imponho. Também, Então eu não tenho esse problema, eu não tenho. Mas eu entendo que isso pode amedrontar pessoas mais jovens, mulheres que são mais femininas, que são mais dóceis e tal. Elas com certeza vão se sentir intimidadas a falar, a ser ouvidas. Então, eu sinto que ainda tem. E o ambiente de banco ainda tem algumas brincadeiras muito masculinas, mas tá melhorando, porque precisa melhorar, mas tem. Mas eu vou te falar que o maior problema que eu tenho não é com homens, é com mulheres. Mulheres, elas são muito competitivas com outras mulheres. Elas não são colaborativas. Também acho. São invejosas. E falam mal de outras mulheres gratuitamente, sem saber as dores das outras mulheres. Também acho. Então, assim... Quando eu entrei no banco, uma grande amiga minha hoje, ela falava assim, você chegou grande, compridinha, com rabo de cavalo, uma camisa branca, com uma saia preta, aquilo me irritou. Eu falei, onde essa girafinha vai andando? Isso é natural da mulher. A mulher pensa isso. E aí isso elas já se fechavam, as mulheres não falavam comigo quando eu entrei. Quando eu entrei há 14 anos atrás, tinha muito menos mulheres. Porque falavam, essa pessoa é diferente, não tem nada a ver com a gente, veio de outro lugar. Elas não me acolheram. Hoje em dia tem muitos programas de conscientização para as mulheres se acolherem, mas isso não era comum. Então, eu acho que a gente tem essa mania de competição, que a gente foi criada assim, né? Muita gente, e você está sempre ali escolhendo, sendo escolhida, né, pelo marido e etc. Nossa sociedade é patriarcal. Então, a gente tem que ter esse cuidado, acho que a gente tem que se policiar, sabe? Pra gente não se pegar falando mal de outras mulheres, pra gente não se fechar quando outras mulheres chegam. Acho que isso é um trabalho. E Marta, e aí você criou sua empresa, saiu do banco, mas no banco você já falava sobre networking. Então você foi criando sua imagem antes de sair, né? Sim.
Não foi pensado, sabia? Manu, foi o seguinte, hoje a pessoa pode olhar e falar, não, mas você já pensou isso? Na verdade, foi o seguinte, eu amo falar. E eu tinha trava de falar na câmera. Apesar de pequena, eu já tinha feito curso de teatro, eu adorava participar da peça da escola. Agora eu vou pensando sobre isso. Só que colocava uma câmera na minha frente, eu travava. Aí eu chamei uma mulher, a Cláudia, maravilhosa, ela era fonoaudióloga da Globo. E ela falou, Marta, eu vou te treinar. E eu fiz com ela 2 meses de aula. Ela colocou, até engraçado, ela colocou a foto da Michele, que a Michele sempre foi durona, advogada, mas depois ela foi falando com o coração, sorri. E aí, outra vez, comecei a falar no palco, meu primeiro palco, eu tremi inteira, pra abrir os eventos do banco. Os mesmos eventos que eu fazia. Eu fazia o evento inteiro e eu ia lá abrir o evento. E fazia como se fosse mestre de cerimônias. Sim. Eu tinha um TP. E aí eu chamei o William Vac, que é um grande amigo, e falei, William, me critica. Aí ele falou, larga esse TP. Porque o TP, ele vai te travar, você tá falando todas as palavras certinhas. Você fez esse programa, você criou o evento. Você sabe Fala como natural, falar, você sabe falar, Má. Engaja as pessoas. Eu falei, é verdade. Então eu vou fazer isso. E aí eu falei, mas e se eu errar? Porque você esquece alguma coisa. A gente tem nesse papel, mas você pode esquecer. Ele falou, não tem problema. Quantas vezes eu erro na TV e você não repara? Porque você erra e você conserta. E tá tudo bem, é mais natural. Então aquilo me libertou. Óbvio que foi super difícil. Eu pego meus primeiros vídeos, eu queria estar com o cabelo perfeito, com a cara perfeita, com tudo perfeito. E não são os mais legais. Os mais legais são os espontâneos, o que eu consigo falar. Então hoje eu gravo muito rápido, porque também tudo é treino. São 2 anos de treino, não é? Teu primeiro programa aqui, aposto que foi muito diferente do que você é hoje, né? Corrigindo o microfone, etc. O ponto, você deveria estranhar, hoje você não estranha mais. É costume, treino, como qualquer outra profissão. Então eu comecei a falar. E eu não podia falar de mercado financeiro, porque eu não posso dar um call diferente do que o banco estava fazendo, isso é me comprometer, não era nem minha linha de expertise. Eu falei, bom, o que eu vou falar? O que eu trabalho. Networking. Eu trabalho fazendo networking. E é uma coisa óbvia, mas não é, porque começou com uma gafe do meu marido. Meu marido é super tímido, o oposto ao networking. Oposto. E ele fala que eu sou a pior da família, porque eu que faço os jantares, eu que convido as pessoas e tal, então que funciona pra ele. E eu comecei a ver que, em certo momento na vida dele, pro crescimento dele, networking foi muito importante. E se ele não fizesse, isso ia demorar mais o crescimento dele. Então Total. Não é um networking vazio, sem conhecimento, mas a partir de um certo momento, para você crescer, você precisa ter bom relacionamento e se relacionar. Então aquilo eu comecei a falar, gente, mas um cara bem-sucedido, inteligente e tal, não sabe fazer. Não sabe por onde começar, tem vergonha, tem medo do não, tem medo de ser inconveniente, são uma série de medos. Sim. Então isso é um tópico por si só, né? Por que a pessoa não se relaciona, as pessoas ficam na sua zona de conforto? E eu comecei a falar sobre esses temas, todos inspirados nos meus amigos. No meu marido, depois meus amigos, depois assim, minhas amigas e tal, eu comecei a ver gafe das pessoas. Sei lá, você tá num grupo e você começa a falar com alguém paralelo ao grupo, que não faz sentido você falar. São umas coisas assim, gafes. E eu comecei, esses eram os tópicos, gafes do dia a dia. Eu não falava as personagens e comecei a ter conteúdo. E aí depois comecei a criar conteúdos, ler muito livro sobre isso, sobre relacionamento e tal. E aí foi crescendo a rede. E aí eu comecei a dar palestras, eu comecei a dar cursos para as áreas comerciais do banco. Comecei a dar palestras para as nossas redes de assessores. Tinham muitas pessoas falando em nome, né, de uma marca e elas não tinham a mesma linguagem. Eu comecei a falar sobre isso, falar muito sobre imagem pessoal. Se eu chegasse aqui toda estrambelhada, é uma imagem diferente, você é seu cartão de visitas. Então eu comecei a falar coisas que as pessoas vão passando batido, né? Tem muita gente que se relaciona com o cliente e acha que não precisa se cuidar. Né? Então, que quer falar com o outro, mas não tá bem consigo mesmo, que você tem que se amar. Que se a pessoa te rejeitar numa abordagem, não é sobre você, é sobre a pessoa. Você não tem que te travar, criar traumas. Total. Não é? Eu tava até falando hoje, né, a hora que eu cheguei pra maquiar, falei, eu não tenho problema em não me responderem, porque eu também não respondo um monte de gente, eu esqueço. Então, né, ainda mais, acho que as pessoas que trabalham no comercial como eu, elas estão o tempo inteiro tentando abordar alguém de uma maneira interessante. Sim. Que eu acho que isso diferencia muito o que você faz e como você faz. Exatamente. Eu sou uma pessoa que também sou muito procurada, enfim, por pessoas querendo vir aqui no programa, marcas querendo entrar na agência, mas eu acho que tem alguns pulos do gato para quem quer ser interessante. Eu acho que seria legal você falar sobre isso.
É maravilhoso. É muito bom ponto você colocar, porque todo mundo que procura também é procurado, né? Então a gente tem que pensar o que a gente não quer que façam com a gente, o que nos incomoda, se colocar no lugar do outro. Para você ser interessante, você tem que ser você mesmo. Primeira coisa, a gente estava falando aqui de cópias, de pessoas que copiam outras pessoas. Quando você não tem autenticidade, isso transparece. Sabe aquela pessoa que quer ser um personagem que ela não é? Isso não passa credibilidade, transparência. Então, você se inspirar em tendências, isso faz super parte do mundo. Nós vivemos em tendência. Você copiar não vai ser igual. Não adianta alguém querer copiar minha fala. Como eu falo é diferente. A pessoa pode copiar meu Instagram inteiro ou meu Mas até inteiro. O seu pensamento, não tem né? como. Então, isso, primeira coisa, eu falo muito de autenticidade. Isso já te torna mais interessante. Segunda coisa é você trabalhar a sua autoestima. Porque, de novo, o que a gente estava falando aqui, não é sobre nós a rejeição. Você não vai ser inconveniente, óbvio, mas você vai ter bom senso. Mas entendo o bom senso, você não precisa ter medo dessa rejeição natural do dia a dia que acontece porque as pessoas têm 1000 coisas, que não pode criar traumas. E terceiro, é ter conteúdo. Isso é uma coisa que eu falo, brinco muito com meu marido, ele fala, mas não adianta só o comercial vazio. Concordo com ele. Você tendo conteúdo, eu estava te falando antes, para mim o conteúdo é super importante para não virar uma mentora de Instagram, né? O meu conteúdo, a minha base profissional, os relacionamentos que eu tenho, como eu posso passar isso para as pessoas, isso para mim vai me diferenciar de uma pessoa interessante ou uma pessoa mais rasa, né? Total. Então, trabalhar no seu conteúdo e buscar elementos que a gente tem hoje. A gente tem programas como esse de entrevista, tem Spotify, tem jornal, tem livro. Coloca tudo isso em dia. Se conecte com pessoas com conhecimento. Isso vai te trazer conhecimento, né? Não fica só trabalhando ou se conectando com as pessoas legais, as pessoas de conexão, as pessoas que vão te trazer conhecimento. Tudo isso vai te tornar pessoas mais interessantes. Hobbies, viagens, né? Com certeza. E aí, quando você vai abordar o outro, escuta o que o outro tem para dizer, né? A história do outro é interessante. Escuta a história da pessoa e aquilo vai te conectar na verdade. E você vai trazer a sua transparência. Agora, se eu me conectar com a pessoa, com um personagem que eu criei sobre mim porque eu tenho vergonha ou tenho segurança de quem eu sou, eu não quero nem colocar minha bagagem ou me tornei uma pessoa rasa, aquilo vai afastar. Você vai ser o que? Uma commodity, que você falou aqui. Contato é commodity. Quando você se coloca nessa posição de vendedor, sem conteúdo, sem conexão, também é commodity. Também acho. Acho que você falou um ponto super importante, Marta, que é essa questão de ter mentores, né? Eu, na minha vida, enfim, pessoal e também profissional, eu sempre escolhi pessoas que eu admirava muito e que tinham muito conteúdo. Então, em alguns momentos da minha vida, ou que eu não sabia o que fazer, ou que eu precisava refresh, sabe, os meus pensamentos, eu marcava um almoço. Porque isso me faz... Pessoas fora da sua bolha? Totalmente. Folhas, algumas fora da minha bolha, algumas acima do que eu faço. Então isso me fazia... E era muito engraçado, porque eu tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela falava, você tá meio desanimada, você precisa marcar com alguém que você admira. Que legal! E isso... Super boa dica essa. E isso, enfim, eu acabo falando um pouco de networking, porque, querendo ou não, RP é networking. Total, você trabalha com networking. Exatamente. Então, isso era um ponto que me ajudava muito, ter esses mentores para refresh. Nossa, maravilhoso. Eu naturalmente tive mentores, por exemplo, quando eu fui fazer transição de carreira agora, eu ia falar transferência de emprego. Não foi emprego, né? Se bem que a nossa empresa é o nosso emprego. Né? É isso. Transição de carreira, eu busquei pessoas de referência para entender se eu tava louca. No sentido, cara, será que eu devo tentar mais um pouco? O que tá me desanimando? Mas nenhuma pessoa, falou, e pessoas assim, acima do meu trabalho, pessoas de diferentes nichos, ninguém falou, fica onde você tá. Todo mundo falou, já está na hora. Tá na hora de você ir, tá na hora de você empreender. Eu falei, então calma, então não tô... Aí eu comecei a testar o pitch com possíveis clientes. Falei, deixa eu ver se isso é um produto. Né? Porque como é que você precifica relacionamento? Foi o que a gente estava falando agora. Será que eu estou criando uma coisa que não existe? Total. E aí eu comecei a falar com empresas grandes e falei, você me contrataria antes de eu poder ser contratado? Sim, sim. Te contrataria. Pesquisa de mercado, Pesquisa de mercado. Te contrataria. Aí eu falei, não, então calma. Então não é 1, 2, 3, não eram meus amigos, eram pessoas de conexões de trabalho. Falei, então eu acho que eu tenho um negócio, vou tentar. Então, pra mim, aquilo foi me dando muita segurança. É importante a gente ter humildade para acertar o pitch. Não foi perfeito. Primeira vez que eu fiz o pitch, a pessoa que eu estava falando falou o seguinte, eu preciso entender o que você faça numa folha de papel. Você faz muita coisa. Melhora a linguagem. Eu falei, nossa, que duro, doeu. Voltei para casa, chorei, será que eu tô errada?
tal. Não, era só linguagem, era uma coisa objetiva. É isso. Aquilo não me travou. O meu marido, ele trabalha no banco há muitos anos. Essa é a realidade dele. Ele não sabe uma coisa diferente disso, ele teve muito sucesso. Então, para ele, isso é uma fonte de sucesso. Então, você tem que pensar quem você se mentora. Por exemplo, quando eu pedia para ele falava, eu não acho que você tem que sair. E eu falei, não, você tá travando a minha criatividade. Deixa eu parar de falar com você um minuto, eu sei que você me ama. Porque às vezes as pessoas que nos amam transferem os medos delas. Sim. E eu falei, eu sei que você me ama, você tá me olhando nesse lugar de carinho e de conforto e de cuidado, mas eu preciso ir. Então eu preciso parar de falar com você um minuto sobre isso e eu vou seguir. Quando eu estiver mais certa do meu negócio, eu volto a te consultar. Mas Sim. agora você vai me trazer medos que eu não posso ter, porque sempre toda transição dá medos. Total. Né? Empreender não é fácil, a gente vê isso diariamente. E você tocou num ponto, né, de networking, de ser interessante e não interesseiro, e eu acho que isso é super importante. Até porque aonde você está, muda a posição que as pessoas falam com você. Então, se você está num BTG da vida, as pessoas te olham diferente. Se você sai e vai para uma empresa, até como a sua... Outro peso. Outro peso. Não tem o cartão. Não tem o cartão. Sabe que eu fui num evento, primeiro evento que eu fui em Roma, de networking, de relacionamentos, eventos que fazem, sem o cartão BTG. Eu tremia, eu fiquei insegura. Falei, vou me apresentar. Marta o quê? Marta... E eu falei, gente, mas quem sou eu? Não, sessões de terapia. Uma mentora pessoal para terapia, né? Falei, e você tem que ir construindo. Você tem que construir. Então, eu tava fazendo a narrativa. Eu saí do BTG, montei minha empresa. Então, inclusive é meu cliente, que daí você já mata no final, né? Já continua, maravilhosa. Porque senão, você... Mas eu demorei pra conseguir sair, e ainda pra mim é difícil. Hoje chegou meu cartão, o cartão mesmo, né? Então agora eu tô feliz. Falei, mas 2 meses, aí chegou meu cartão, e eu falei, porque eu tava escolhendo a marca, queria fazer com carinho, cuidado e tal. E eu falei assim, nossa, tá bom, agora eu tô firme. Porque agora eu tenho falado sobre isso bastante. A primeira vez que eu anunciei numa palestra, eu falei, e eu saí e eu montei minha empresa. Eu não tinha mesmo pra falar, ponto. Eu saí e montei minha empresa, eu tinha nenhum cliente, tinha história pra contar. Sim. Agora eu continuo a frase. Sim, lógico. Você vai construindo, mas eu não pude me travar. Eu não pude me travar na primeira crítica do cliente que falou que a linguagem estava errada. Sim. No primeiro, as pessoas que mais me ama, que falou também que podia não dar certo. Eu comecei a escutar só quem falava que ia dar certo. E essa era o que eu queria ouvir. Você vê, o meu problema de saúde passou. Eu não tive que fazer a cirurgia na coluna. Eu acho que tudo tá ligado. Coluna é centro. Eu tava com uma dor profunda na coluna, tomando muitos remédios, e eu escutei aquilo como um sinal, e a partir do momento que eu resolvi aquilo, a minha coluna sarou. Então, óbvio que eu fiz fisioterapia, mas esse não é o ponto é que o emocional manda bastante, né? A gente tem que escutar o nosso corpo e escutar os sinais da vida também, senão a gente perde oportunidades. Com certeza. Eu vi alguns amigos, né, saindo de empresas muito grandes e, às vezes, em épocas sabáticas, às vezes se reconhecendo, às vezes resolvendo empreender. E é engraçado, porque a grande maioria me falou uma coisa que era: nossa, aquela pessoa puxava meu saco e quando eu precisei dela, ela virou as costas. E é muito louco, porque o networking, de verdade, você não tá com a pessoa por quem ela é, sim, onde ela está. Você tá com a pessoa porque você gosta dela e, sim, que ela se conecta de alguma forma com você. Não, claramente. Tipo assim, eu acho que... Mas eu me preparei muito pra isso, emocionalmente. Porque era a coisa que eu mais escutava. Você vai ver agora quem falava com você pelo seu cartão, ou aonde você estava, ou quem quer falar com você de verdade. Mas eu sempre fui muito generosa, então isso é uma coisa. Durante os meus 14 anos, eu sou uma boa pessoa no sentido de generosidade. Eu tratava os fornecedores muito bem, eu era generosa com as pessoas, eu era generosa em receber as pessoas, em conectar com as áreas que ela queria. Então eu tô tendo muito mais as pessoas me acolhendo e me abraçando do que... Ou eu não tô com o olhar pro negativo, eu não tô vendo quem tá virando as costas. Óbvio que deve ter, ou quem não tá falando comigo, mas eu ainda não senti essa rejeição, o que é normal e acontece com todo mundo, mas vou ter com certeza. Você se incomoda, por exemplo, de uma pessoa não te responder algo assim? Super incomodo. Você jura? Eu zero. Você é maravilhosa, a gente já debateu que você é evoluída, né? Zero. Inclusive, se a pessoa me ignora, eu tenho um sticker meu que eu falo: você está me ignorando? Eu faço tipo uma carinha assim. Aí, sei lá. É da sua cara? É. Eu vou fazer. Vou imitar. Não, tipo, eu meio que uso na brincadeira. Sim. Aí se ela não me responde de novo, eu kkkk
você viu? Na terceira, se ela não me respondeu, ela realmente não tá afim. Um beijo, tchau. Hoje, inclusive, eu estava falando com um dos maiores empresários... Enfim, e aí eu tinha convidado ele pra premiação, né, que foi do Match Gastronômico. Ele, como que você não me chamou? Eu falei, eu chamei aqui em cima, kkk. Ele, nossa, eu não tinha visto. Eu falei, da próxima vez eu vou ser mais incisiva. Maravilhosa. Mas é um pouco disso, porque as pessoas correm muito. Quanto maior o poder dela, ou maior a empresa que ela tá, provavelmente mais coisas ela tem pra fazer e mais pessoas estão procurando ela. Você tem razão. Eu vi isso até com uma mudança de emprego de uma pessoa, enfim, muito próxima a mim, que trabalhava até em fundo, enfim. E ele mudou para uma outra área, assim, que as pessoas começaram a procurar ele. Ele falou, nossa, eu nunca vi o tanto de gente me procurando. Eu falei, isso é porque você está num lugar que tem nome. E quando você sai... Aí eu falei, se você quiser mudar de emprego ou quiser... Pensa bem, porque hoje você está num lugar que as pessoas te procuram e querem saber de você. Isso para o networking também é uma facilidade. Quando você não tem isso, ou quando você não é interessante, você tem que ir mais atrás. Quando você é interessante, naturalmente, assim, você já tem essa segurança, né? Mas uma coisa é verdade. Você falando, eu lembrei. Quando eu estava no banco, eu estava numa zona de conforto, todo mundo me procurava. Então, qual era o ponto? Eu não ia mais em tanto evento, eu não precisava sair para jantar tanto, eu estava no conforto, todo mundo quer voltar para casa à noite, ficar em casa com a sua família no seu lar. Entendeu? Isso. É um esforço sair da zona de conforto, marcar almoço de networking. Então, eu estava mais acomodada nesse lugar, apesar de eu falar muito sobre isso, que tem que fazer e tal, para mim eu falava, mas eu já tenho todo mundo. Exato. Agora, um mês de empresa, meu marido me ligou outro dia e falou, que dia você vai ficar em casa? Eu falei, querido, eu tenho que explicar pro mundo que eu saí o que eu tô fazendo. Então eu fui desde inauguração de TV até esse evento que eu te falei em Roma de networking, eu não teria ido. Eu teria ficado mais na minha zona de conforto. Porque empreender você sai 100%. Você tem que sair. Eu tô marcando, amiga minha que quer almoçar comigo, joguei pra dezembro. Até lá, eu tô almoçando almoço de trabalho, que vão gerar relacionamento, que vou poder falar da minha empresa. Porque minha empresa não adianta eu divulgar, abrir uma empresa, tal. Eu tenho que... mostrar, né? Mostrar, explicar, conversar, a pessoa me conhecer. Eu tô vendendo relacionamento. Então, relacionamento, você tem que entender que eu tenho relacionamento e que você quer que eu venda relacionamento pra você. Então, como é que isso funciona? Isso é um pouco do que você faz. A pessoa tem que te conhecer pra te dar a marca dela na sua mão. Total. Né? Uma dica pra quem quer crescer profissionalmente, mas não sabe por onde começar. Bom, primeiro, se conheça e entende o que você quer fazer, o que você tem talento. Você não vai ter sucesso se você não fizer o que você tem talento. Pode ser uma coisa de curto prazo, que você precise fazer para ganhar dinheiro, alguma coisa do gênero, mas já começa a almejar o lugar onde você tem talento, onde você vai conseguir se diferenciar. A segunda coisa, paciência, muito trabalho e resiliência. Engolir sapo faz parte. Paciência, todo dia, né, Manu? Todo dia engolir sapo. Resiliência, porque não vai ser a primeira vitória, não vai ser a segunda. Então você entender, se você tá fazendo o que você tem talento, você vai fazer aquilo com amor. E aí o amor, esse ingrediente amor nisso tudo, ele te faz sorrir nos momentos difíceis, ele te faz continuar, né? E assim, muito trabalho, porque eu não acho que ninguém chega em lugar nenhum sem muito trabalho. É isso. Marta, falamos de tudo. Tem alguma coisa que a gente não falou que você acha importante? Eu acho que, assim, uma coisa que eu acho que é super importante é as pessoas não começarem do zero quando elas estão empreendendo. Você buscar a bagagem de tudo que você foi acumulando na vida. Sabe que hoje, o escritório que eu tô, que me abriu as portas, foi o primeiro escritório de advocacia que eu trabalhei. Ele falou, você precisa estar na Faria Lima, você precisa estar aqui, seus clientes são daqui. Tô aqui, 2 salas do meu escritório para você começar a empreender. Isso é um ato de amor e super importante para minha empresa nesse momento. Que eu estou empreendendo, né? Então, é um custo que sai da minha empresa. Eu estou bem posicionada, bem colocada, eu virei uma chave, comecei outra. Então, o que eu quero dizer? Eu carreguei esse relacionamento. Não é que eu começo do zero aos 40 anos, não. Eu fui carregando relacionamento e trocas e conhecimento de uma vida inteira. Então, isso se torna muito mais fácil quando você vai recomeçar. Com certeza. É isso, queria te agradecer. Mais um episódio incrível do The Match com Marta. Muito obrigada pela sua história. Obrigada. E assim, muitos anos de sucesso, com muito networking e coisas realizadas. Obrigada, Manu. Obrigada e parabéns. E pra você que tá aí, não esqueça de deixar o seu like também no nosso canal do YouTube, Spotify, a gente tá em todos os lugares. É isso, pessoal. Até o próximo.
Deu Match. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.